Emanuela Rangel Correia, Luiz Felipe Paiva, Brenda Beatriz Cunha Montes, Giovana Rodrigues da Cruz, Thaís Vilaça Soares, Felipe Fiote Pena, ele botou aqui, pretendo fazer o uso da palavra. Felipe, pois não. Boa noite a todos, meu nome é Felipe Pena, estou aqui representando hoje a Arena Triângulo, é uma associação sem fins lucrativos que é composta por profissionais de várias formações, né, arquitetas, urbanistas, advogados, engenheiros civis, e nós recebemos há 10 dias a minuta do plano diretor. Nós pretendemos fazer as considerações a respeito dessa minuta e apresentar proposições aí para poder contribuir na construção desse plano diretor. Então a gente pediria, se pudesse aí pelo menos mais 30 dias, a pergunta seria qual que é o próximo passo, né, nesse processo aí de revisão do plano diretor, e se a gente teria esse prazo para poder apresentar aí as nossas considerações. É isso, obrigado. Obrigado, Felipe. Pois Felipe, teoricamente a gente teria que fazer uma outra audiência, né? Porque as sugestões e colaborações são participativas, né? A gente está numa fase de sugestões na parte jurídica mesmo, né? As proposições já ocorreram na segunda audiência, né? Então a gente vai ter que, assim que daqui a um mês, fazer uma quarta audiência, para que vocês então coloquem isso, né, para a gente gravar e deixar essa discussão um pouquinho mais ampla e participativa, tá ok? Prosseguindo, pois não. Felipe, vou te contar uma coisa, não fala que eu falei que fala que fui eu que falei para a secretária, fala para a secretária que fui eu que falei, tá? Esse é um processo complicado a gente construir, né? Então, assim, qual que é o próximo passo que você perguntou? Uma vez pactuada uma minuta, nós vamos encaminhar para o Poder Legislativo. Paralelo a isso, nós procuramos fazer conversas, foi uma ousadia muito importante na municipalidade, conversas com cada um dos vereadores. Ainda acho que ainda faltam 4 que a gente está fazendo, tá? É uma instância legítima. Nós entendemos que são, quer dizer, e são mesmo, representantes da população que podem contribuir por convergência, por divergência. Então, eu acho que existe, o que eu estou querendo dizer é que existe uma predisposição nossa para o diálogo, tá? A única coisa que a gente procurou passar aqui é que tudo que a gente fez foi amarrado num princípio que não saiu sempre da nossa cabeça, saiu da ONU. Então, quando for alguma coisa que agrida ao princípio, a gente vai ter que discutir. Questões pontuais, seja por aqui ou via legislativo, que é legítimo, tranquilo. E isso a gente falou com cada um dos vereadores, esse discurso que eu estou falando, a gente falou com cada um deles. E tudo bem, sem ter nenhum problema com a diferença. A diferença para a gente é rico, beleza? Mas não fala que fui eu que falei para você, tá? Prosseguindo aqui a participação do Vinícius José Rios Rodrigues, ele diz o seguinte: que conforme combinado e estabelecido em reunião de apresentação do plano diretor no Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, pela secretária Isabela Soares, esta instituição irá utilizar o prazo que lhe foi concedido, 30 dias, para fazer as suas considerações expressamente. Ok? Pois não, Vinícius? Boa noite a todos, cumprimento a secretária Isabela, extensivo a todos os componentes da mesa, boa noite a todos os presentes. Embora tenha sido já descrito a minha colocação, eu queria trazer aqui para fins de registro, que nós precisamos nos aprofundar nos detalhes desse plano, porque tem algumas coisas que interferem
de forma muito acentuada nas atividades econômicas rurais, e nós queremos mensurar isso e apresentar isso num relatório. E eu digo o seguinte, que não tem, na minha consideração, não tem pontos que não devam ser debatidos, sejam eles de qual origem for, por se tratar de um plano que vai impactar diretamente a população de Uberaba, né, seja ela urbana ou rural. Eu acho que tudo é passível de discussão, não é mesmo? E então eu agradeço a todos, quero só deixar registrado aqui, reafiançando a posição nossa, né, eu representando os produtores rurais, que tem alguns pontos relevantes que a gente deva tratar. Obrigado. Obrigado, Vinícius. O Vinícius é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba. Milena de Castro Fonseca. Davi Roger Souza Leite Silva. Maurício Pincelli. Boa noite à mesa, tudo bem? Boa noite a todos presentes. Eu estou aqui pela Federação das Indústrias e também pelo SIGRA e sindicatos patronais, né? Como foi dito pelo presidente do Sindicato Rural, nós estamos tratando de um negócio que realmente nós precisamos de dar vistas e estar entendendo melhor. E na verdade aí, estou seguindo a linha daquele menino que veio aqui, a gente está pedindo os 30 dias, tá? Obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos lá, só. Acabaram ficando perguntas para trás, então vamos recuperá-las para conversar. E só um esclarecimento, eu não falei que a gente não pode discutir princípios, o que eu falei é que tem uma ordem de discussão, então a gente, a rigor, pode se discutir tudo, inclusive os princípios que estão norteados desde a primeira audiência, por isso que a gente veio pactuando por um pouquinho, chegamos em 5 eixos, e isso poderá ser colocado, mas vamos lá. E aí um dos eixos é a modernização da gestão. Então o Antônio Donizete falou da inteligência artificial, não está explícito ali, mas a modernização é uma coisa que ela não para, né? E uma das questões que surgiram há muito pouco tempo é justamente a inteligência artificial. Então existem mecanismos de modernização na gestão que eventualmente poderão ser no médio e longo prazo utilizar também da IA, mas a IA também é um mundo que a gente nem sabe ainda o que vai acontecer, mas eu acho que está de alguma maneira contemplado. E eu fiquei muito satisfeito de ver um monte de gente, só fiquei satisfeito, eu não sei se a gente já respondeu tudo na apresentação, ou vocês falaram, não viajou, então não quero nem perguntar, mas várias pessoas colocaram a questão dos instrumentos urbanos, que bom, porque o instrumento urbano é, como eu falei, uma caixa de ferramentas previstas na Constituição Federal, que regula o território, baseado em legislações exitosas, que foram colocadas no mundo ocidental, só que ele só pode ter uma eficiência se a população se apropriar dessa possibilidade. Senão fica um monte de urbanista, um monte de advogado, um monte de político discutindo, e a cidade é dos políticos, é dos advogados, é dos urbanistas, mas também é de todos os cidadãos e todas as cidadãs. Então, basicamente, a regulação territorial desse plano está sendo indicada por alguns instrumentos urbanísticos. Então, vamos lá. Outorga onerosa, eu não falei da transferência do direito de construir, a gente falou nas reuniões com os advogados, que é basicamente uma possibilidade daquela pessoa, em alguns outros casos, mas vou pegar a questão do patrimônio, alguém que tem um imóvel tombado, que aí ele acaba tendo menos direito de verticalizar do que do lado, ele vai poder pegar esse potencial construtivo. Tem o estudo de impacto de vizinhança, tem o combo, que a gente falou do IPTU progressivo, que a gente ainda precisa regulamentar para ver como é que vai ser, tem a possibilidade das EIs. Então nós realmente usamos uma parte das caixas de ferramentas, nem todas, porque algumas não serviam para Uberaba, mas realmente nós estamos apoiando toda a regulação territorial nesses instrumentos. Que bom! E
que bom que a gente vai poder discutir, espero que sejam 10 anos de muita aplicação desses instrumentos para regular a cidade, para financiar a cidade,